Graça e paz, povo de Deus, graça e paz para todos quantos nos acompanham nas redes sociais. Estamos de volta com o Devocional da Família. Devocional que traz o tema principal, 10 mandamentos aplicado à vida familiar. A pergunta que eu te faço no momento, você tem aplicado os 10 mandamentos à tua vida? Você tem aplicado os 10 mandamentos à vida familiar? Tem tirado tempo para falar dos 10 mandamentos aos teus filhos, à tua esposa, a todos aqueles que estão debaixo do teu teto? Todos nós sabemos que o mês de maio é o mês denominado mês da família. E todos os dias nós estamos colocando no canal um devocional. O devocional de hoje é o 8º devocional, que traz o tema Um Último Lembrete. João, escrevendo a sua carta, a sua primeira carta, no capítulo 5, verso 21, ele diz algo muito interessante. Filhinho, guardai-vos da idolatria. A preocupação de João aqui era que todos aqueles que servem ao Deus eterno pudessem se guardar da idolatria, viesse adorar apenas o Deus verdadeiro. Nós vamos ver mais na frente que João estava em um contexto de idolatria, que era em Éfeso. Éfeso era uma capital onde existia todos os tipos de deuses, principalmente estátua que deveria ser adorado, que eram as estátuas dos imperadores, né? Dos imperadores. Porém, aqui nós observamos algo interessante no comentário, que ele diz assim: em sua primeira epístola, o apóstolo João escreve aos crentes, mas como um pastor, orientando os filhos de Deus. A maior preocupação de João, como eu falei antes, era orientar aos servos do Senhor que eles viessem ter total comprometimento com Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Trata-os como filhinho, essa é a expressão, porque nós observamos no capítulo 5, verso 21, que ele diz: filhinhos, guardai-vos da idolatria. Era a preocupação de João naquele contexto, né? Guardai-vos da idolatria. Então ele trata-os como filhinho, uma forma amorosa de tratamento, e os incentiva a viver neste mundo de forma a agradar a Deus, de forma que viesse a agradar a Deus. Não só na época de João, como na nossa época, nós devemos ter em mente que só devemos adorar o Deus verdadeiro, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Nas palavras final da epístola, o apóstolo amoroso, ele faz 3 afirmações e um apelo. Vamos ler aqui no versículo 18. No versículo 18 ele diz aqui algo muito interessante. Ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. E aí ele prossegue dizendo ainda algo muito importante no versículo 19: sabendo que somos de Deus e que o mundo todo, o mundo inteiro jaz no maligno. Versículo 20: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. O maior desejo de João aqui era que todos nós tivéssemos liberdade de adorar a Deus, mas adorasse com exclusividade. Nós temos falado desde o início que nós servimos um Deus ciumento, que não divide a sua glória, a sua honra com ninguém. Ele quer exclusividade na adoração. E aqui nós observamos que João afirma que amar a Deus e guardar os seus mandamentos são sinais de que alguém é filho
de Deus, e isso está na primeira carta de João, capítulo 5, verso 2. As palavras final da epístola enfatiza a importância de o cristão se guardar dos ídolos. A maior preocupação de João, haja visto que ele está em um contexto idólatra, um contexto de idolatria, que era Éfeso. Éfeso era uma cidade mais idólatra que tinha da Ásia. Lá existem as imagens dos imperadores, e os próprios imperadores exigiam que essas imagens viessem ser adorado como deuses, né? E aqui João, quando ele fala na sua primeira carta, capítulo 5, verso 21, filhinho, guardai-vos da idolatria, era um contexto muito perigoso lá na época. Por quê? Porque os irmãos eram perseguidos, eles eram obrigados a adorar os deuses do Império Romano. Porém, aqui ele estava colocando guardar, e não é diferente nos dias atuais. Muito embora nós não sejamos, vamos dizer, forçados a adorar outros deuses, mas existem deuses que chegam até nós, seja da parte interna ou externa, e quando nós menos pensamos, já estamos deixando o Deus verdadeiro de lado e permitindo que esses deuses, como o meu egoísmo, minha arrogância, minha prepotência, né, miticismo. Eu falei no vídeo passado que muitos servos de Deus têm miticismo. Por exemplo, eu falei no vídeo passado que tem pessoas que mandam uma mensagem para uma outra pessoa e diz que ela deve mandar 7 vezes para outras 7 pessoas, porque só assim ela será abençoada. Eu não concordo com isso, não há nada na Bíblia sobre essa questão. Também existem pessoas, servos de Deus, que aceitaram Jesus como Salvador, que só dormem com a Bíblia aberta no Salmo 91, porque segundo eles vão ser protegidos. Não há nenhuma proteção se nós não colocarmos em prática tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, se nós não viemos a ser obedientes e fiéis a Ele, né? Fiéis ao Deus eterno. Bom, nós observamos aqui que a palavra guardar, segundo o comentarista, está no sentido de proteger, vigiar. Assim como um soldado, ele tem que estar atento, vigilante lá no seu posto, o vigilante também tem que estar atento lá no seu posto. Assim somos nós somos soldados de Cristo. Nós estamos diariamente em batalha externa e batalha interna dentro de nós. E a cada dia nós sabemos que as coisas vão ficando ruins. O mundo já diz maligno, como o próprio João falou. O sistema mudando, ele está fazendo de todas as formas para que nós venhamos a deixar de adorar o Deus verdadeiro e nos prostrar diante de imagem, de escultura. E aqui ele coloca a palavra guardar no sentido de estarmos vigilantes como um soldado. Não podemos baixar a guarda, não podemos deixar de estar vigilante. A palavra de Deus diz que nós devemos vigiar e orai. Primeiro a vigilância, depois a oração, certo? Aplicação. Para João, Deus é a única fonte de vida que podemos ter. Não há outra fonte de vida, não há outro Deus que deve ser adorado com tanta reverência, com tanto respeito, a não ser o Deus verdadeiro. Em que sentido João usa a palavra ídolo em sua recomendação afinal? É uma pergunta. É oportuno lembrar que o apóstolo estava escrevendo a epístola da cidade de Éfeso, não é isso? A capital da idolatria. Naquela cidade estavam os templos da deusa Diana e de Apolo, e como eu disse antes, lá também se exigia que adorasse as imagens de escultura dos imperadores romanos, né? E nesse contexto que João alerta os crentes de uma época e a todos nós. Imagine morar em Éfeso naquela época, todos os dias em contato com a influência da idolatria praticado na cidade. Veja como era o peso espiritual
da cidade de Éfeso no tempo de João. Era um peso muito grande, mas ele aqui tanto estava se guardando como estava ensinando, trazendo uma palavra para que todos nós também nos guardasse da idolatria. Em nossos dias a situação não é diferente. Temos templos de deuses ao nosso redor e todos os lugares, não é diferente. Não é diferente do contexto que nós estamos vivendo da época de João. Hoje nós temos deuses para todo gosto, em todo lugar, e nós precisamos estar vigilantes. Como filho de Deus, se não estivermos atentos, guardando o nosso coração e protegendo-nos com o escudo da sua palavra, podemos facilmente ser influenciados e absorver o cultivo da idolatria em nossa vida. Sorrateiramente, amados e queridos irmãos, a idolatria às vezes entra na vida do ser humano e quando ele percebe, ele está praticando coisas que desagradam ao Senhor. Por isso que João ele usa a expressão proteger, né? Que quer dizer guardar, que quer dizer estar sempre em vigilância, estar sempre atento como um sentinela, como um soldado, como um vigia que está vigiando determinado patrimônio. Ele tem que estar atento, porque se ele não estiver atento, o ladrão vai vir no momento no momento que ele está desapercebido, e aí vai fazer ou roubar ou fazer mal a ele mesmo. E é isso aqui que João está querendo nos mostrar. Ele diz que nós devemos estar o quê? Nos guardar, ou seja, é uma forma de proteção, de nos proteger, certo? De nos proteger da ação do maligno através dos ídolos. Os filhos de Deus, se não estiverem atento, se não tivermos atento, podemos cair nesse erro. A idolatria é como temos visto, é usurpar o primeiro lugar de Deus em nosso coração. Ela quer usurpar o primeiro lugar de Deus em nosso coração. Ela quer tirar Deus de dentro do nosso coração e quer se tornar Deus dentro de nós. E é o cuidado que nós precisamos ter como servo de Deus. Nós somos muitas das vezes levados e tentados a colocar deuses dentro de nós e não o verdadeiro Deus. A palavra de Deus diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Assim como não era fácil um crente viver em Éfeso, a capital da idolatria, assim também não é fácil em nossos dias. Amados, precisamos, como João falou, estar atento. Precisamos nos guardar. Precisamos estar vigilante, sempre fazendo uma retrospectiva, não sei se acertei o nome, na nossa vida, para que nós não venhamos cair na tentação do inimigo e assim colocar deuses estranhos dentro de nós, como muitos reis de Israel permitiram que acontecesse na nação de Israel. Limpamos o nosso coração, limpamos a nossa mente dos deuses e permitimos apenas que o Deus verdadeiro adentre na nossa vida e faça morada. Não só na nossa vida, mas também dos nossos familiares. Que nós venhamos ser influenciadores, venhamos ser aquele que venha influenciar nossa família a adorar o verdadeiro Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.